Sócios na vida e nos negócios. O programa de hoje vai contar a história de um casal que empreende junto. O negócio era dele e ganhou uma nova proporção quando ela entrou. E hoje já colhem aí os frutos deste trabalho que está em franca expansão. Casais que pensam em empreender juntos precisam trabalhar para que os assuntos conjugais não atrapalhem os negócios. Muitos sabem tirar proveito dessa união, tornam-se cúmplices e compartilham riscos, além de ter mais chances de desenvolver a empresa. Segundo uma pesquisa do Google, o termo casal em negócio apresentou um crescimento de 43% em maio de 2022, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O empreendimento deste casal começou apenas com Alex, educador físico com vasta experiência em outras áreas do esporte. No entanto, sempre teve o apoio da Marina. Quando eu me formei em 2021, em educação física, eu precisava me inserir no mercado de trabalho. Então eu comecei a dar aula de natação, dei aula de ginástica laboral, fui morar fora, fazendo um projeto de qualidade de vida, na Bahia, aí voltei. Mas na musculação que eu me encontrei mesmo, e a princípio eu era professor de sala. E aí, ali eu comecei a dar aula de personal trainer, e foi dando sucesso, foi aumentando, eu fui tendo bastante alunos. Só que aí eu comecei a perceber que quando as academias lotadas, eu comecei a perder a qualidade de trabalho, que eu oferecia para os alunos. Por causa de lotação, de sala, o aluno tinha que ficar esperando, ou ter que te trocar peso. Então, às vezes eu queria fazer um circuito com ele, de um aparelho saía para outro, não dava. Então surgiu a ideia de montar um estúdio para mim. Tá, mas até então, essa ideia ela veio como um desejo e você conseguiu maturar em um certo tempo esse desejo? Ou logo você, olha, eu vou sair aqui desse lugar e já vou me aventurar ou já vou fazer o meu negócio? Como que foi essa transição? Ah, legal. Então, eu ainda já tinha essa ideia na cabeça, mas eu não tive, assim, aquele medo, sabe? Aquele medo que te trava. Eu não coloquei em prática. Então eu fui levando até onde eu conseguia, dando aula na academia para os alunos do personal. Aí foi então quando eu casei, e resolvi, eu pensei assim, eu tenho já uma família, tenho, um futuro aí para mim programar. Se eu ficar até quando nessa vida de correria, acordar às 5 horas da manhã, dormir à noite, não parar, não ter tempo para nada. E aí eu resolvi colocar em prática esse sonho, que era o estúdio. Até porque eu queria uma coisa para minha família também, não só para mim. Sim. E naquele período você já tinha algum dinheiro guardado para realizar esse sonho? O que você buscou como financeiro para que você pudesse realizá-lo? Eu não tinha. Eu tinha assim, eu só vivia para mim mesmo, quando eu era solteiro. E aí depois que eu casei, que a gente cai a ficha, fala, agora não é só você que existe, tem a sua família agora. Então aí a gente buscou um aporte financeiro e fizemos o estúdio. Aí desde o início eu tinha falado com a Marina, minha esposa, que hoje era minha sócia também, para ela trabalhar comigo, porque eu já tinha visto as qualidades dela também, E ela não quis, até por medo também trava, porque as duas rendas num lugar só, às vezes, você trocar o certo pelo duvidoso, às vezes dá um medo, E aí eu fiquei sozinho. Só que começou a dar certo. Começou a ampliar, eu ter mais alunos. Os meus alunos que ficavam comigo nas academias foram para o meu estúdio. E a gente começou a crescer. Começamos numa casa grande, nós morávamos num fundo e eu fazia o estúdio na frente. Comprei os aparelhos e a gente começou a fazer lá. E aí começou a aumentar, eu precisava de um lugar maior. Aí fomos para uma outra casa, o mesmo estilo também. A gente morava no fundo e fizemos o estúdio na frente. Também começou a crescer. A Marina lá trabalhando? E ela trabalhando lá. Tá. E a gente foi para um barracão. E aí esse barracão era um espaço maior e tal. E aí a gente começou a crescer de novo, só que aí eu comecei a me barrar. Porque eu que crescia, mas aí eu mesmo me travava, porque eu era RH, eu era
o professor, eu era o caixa, eu era o Você começou a marketing, ficar eu era cansado. tudo. Eu era tudo e quando a gente é tudo, a gente não é nada, né? Então, Mas eu isso te comecei... trouxe o quê? Um cansaço emocional? Sim, é. Ou te Tudo, trouxe a questão financeira? O que pegou aí? Porque você cresce até um determinado ponto e aí você não consegue evoluir mais, como empreendedor, né? Como na carreira também. Mas por que você não conseguia focar? É isso? Não, eu focava, mas eu precisava tirar um pouco o pé, porque era tudo eu, né? Então, às vezes, quando eu ficava doente, não tinha aula, né? Eu precisava de abrir outras novas turmas, mas como? Porque eu estava com o horário travado, né? E aí nesse todo esse tempo chegou a pandemia e aí o dono do barracão morreu e aí foi uma loucura com aluguel, essas coisas, aí eu tive que fechar. Sim. E aí a gente falou, vamos fechar, né? E foi aí que ela entrou, falou assim, não vamos deixar fechar não, era um negócio que você sempre sonhou, né? Vamos atrás. E a gente ficou sem expectativa. Quer dizer, mas aí ela saiu do trabalho dela, então? Então, não, mas aí eu falei pra ela, né? Ó, mas se você for entrar, se a gente for continuar, você vai ter que sair do seu trabalho. Aí ela, tá. Aí ela veio, aí ela entrou de cabeça, a gente achou um lugar, mas é bem menor, mas começamos do zero. Então, quando eu tinha muitos alunos, agora de repente eu tinha uns 5 só. Sim. Né? E aí a gente começou, aí ela veio, colocou a carinha dela lá, a gente separou as funções, ela ficou mais na parte administrativa, do marketing, e deu mais fôlego para mim, né? E aí a gente foi crescendo, e aconteceu a mesma coisa, a gente teve que trocar de lugar, né, para, de novo, atender a demanda, né? E nós conseguimos esse local agora, hoje. Sim, e vocês estão aqui há quanto tempo? Entramos aqui em junho do ano passado. Sim. E aí deu tão certo, mas tão certo, que cresceu assim, de uma maneira absurda. E hoje nós estamos, né, franqueando. Hoje, inclusive, quem está assistindo Ser Empreendedor e está vendo ao fundo, está tendo aula aqui. Você tem colaboradores hoje, Sim, é isso? Hoje eu tenho 2 professores, mas o meu quadro ideal seriam 4. Né? Você então, continua dando aula? Continuo dando aula, mas aos poucos eu estou tirando o pé, né? Aos poucos, para quê? Porque quando a gente começar mesmo, startar com as franquias, eu quero só administrar e treinar, né, o pessoal, treinar professores, treinar administradores, para ficar só com a parte da franquia. Como surgiu a ideia da franquia? Em que momento desse negócio que vocês disseram, esse modelo é replicável? É que na verdade, a gente pensou em abrir uma outra unidade. Só que a gente pensou, né, depois, a gente foi olhando os prós e contras, o tanto que a gente sofreu, né, patinou, o tanto que a gente gastou. Então, para você abrir uma outra unidade, vai uma grana, né? E aí, além de você investir, né, no outro local, você vai ter que sair daqui para ir para lá. Então eu fiquei com medo, assim, se eu sair daqui e jogar minha energia para lá, aqui pode ficar um pouco cair um pouco. E o retorno dessa outra unidade é longo prazo e a gente não sabe até quando será esse a longo prazo. E aí a gente assistindo programas de empreendimento, né, aquele Shark Tank, a gente vai assistindo e teve uma ideia de franquia. Aí eu comecei a procurar. E aí eu percebi que a franquia para a gente agora seria a ideal para a gente expandir o nosso negócio. Tomada essa decisão, você falou, a gente começou a procurar. Que tipo de profissional vocês procuraram ou que tipo de empresa vocês procuraram para pensar, olha, vamos trabalhar esse modelo, colocar isso no papel. A gente tem uma legislação que trata de franquias no Brasil. Como que vocês estão adequando toda essa parte burocrática também? Pensar no investimento, pensar em quanto vocês vão, inclusive, cobrar por essa franquia? Como que está sendo a formatação? A gente procurou uma empresa especializada em formatação de franquias, né, que é a Inova. E então eles vieram, eles entrevistaram a gente para ver se a gente tem perfil de ser um franqueador, porque tem muito disso. Às vezes a pessoa tem um negócio, um sonho, mas o negócio dela não é possível formatar, né, para virar uma franquia. É para ela só, né? Isso. E aí eles vieram, fizeram esse processo todo, eles viram que a gente tem potencial e iniciamos o processo com eles. Eles estão assessorando a gente, né? Nós estamos já em 6 meses de processo de formatação e acredito que acabe agora no final de março.
Quando você pensa nesse projeto que termina agora em março, o próximo passo é já ir para o mercado oferecendo essa franquia para os futuros investidores, para os futuros franqueados, né, Sim. que se fala. Qual é essa parte do negócio? Aí uma vez que, né, o negócio já está formatado, aí a gente vai investir agora no marketing, né, para atrair os franqueados. Até os franqueados têm perfis, né? Sim. Então eles vão buscar as pessoas, né, que querem ser franqueados nossos, que tenha perfil de ter o nosso negócio. A gente sabe que, claro, que você está respeitando todas as etapas, né? O casal hoje que é sócio e empreende junto está respeitando essa etapa. Por outro lado, a gente sabe que o brasileiro também ele tem aquela questão do contato, dos amigos. Você já tem possíveis franqueados aí que já conversaram? Olha, Alex, eu acho que eu vou entrar nesse negócio. Já tem isso? Já tem uns 2 já que já vieram me procurar e falaram, ó, quando você lançar a franquia, vamos conversar. Inclusive, um é da área, o outro não. Né? Mas eles já vieram me E esse negócio foi então formatado, inclusive, para quem não é educador físico, também poder ter um estúdio como esse? Sim. Aí no caso, né, ele pode ser o dono, no caso, da franquia, porém ele vai ter que colocar alguém especializado para ser eu, no caso, né, para coordenar toda a unidade. Então, ele vai ter que quem ele contratar, ele vai ter que dar o treinamento para os professores, ele vai ter que colocar o sistema para funcionar, ensinar o método nosso, que nós temos um método exclusivo, que não é qualquer estúdio que tem, né? Academia é um método desenvolvido por mim. E, então, vai ter que ensinar, capacitar toda a equipe de professores, né, para desenvolver o método com qualidade. E quando a gente pensa, por exemplo, aqui, nessa unidade, qual é o perfil de uma unidade como essa, de um estúdio como esse? Um perfil como de localização, de alunos? Tipo de cliente, né? A gente percebe, vocês mesmos falam, você fala, eu quis sair daquela loucura das grandes academias, que tipo de atendimento é dado aqui, alguns pontos que são diferenciais. Sim. Quando eu estava dando aula quando eu era professor de academia, né? E o personal trainer, eu notava o seguinte, que nas academias lotadas, o perfil do cliente, né, do aluno que treina nessa academia, é aquela molecada, o pessoal mais novo, jovens, aquelas moças que, né, chegam todas bonitonas e saem do mesmo jeito, aqueles caras que ficam gritando e soltando peso no chão. Esses caras são o perfil dessas academias. O perfil nosso são aquelas pessoas que querem treinar, que querem ter resultado e que precisam, né, que o médico fala para ele, ó, você tem que fazer musculação. Então o médico indica, ele tem que fazer, às vezes eles não gostam de fazer, mas eles precisam. E quando eles caem nessa academia, nesse tipo de academia, eles não têm atenção, né? Eles olham as pessoas, eles olham a molecada, olham essas moças, esses caras, eles falam, bom, esse lugar não é para mim. Eles não se sentem pertencentes àquele local, né? Então aqui o nosso perfil é exatamente esse. Então, são pessoas mais obesas, né? Casais, terceira idade, pessoas até mais novas, mas que querem ter foco e objetivo, treinar com objetivo e qualidade. Não ficar esperando o professor vir ou revezar aparelho com mais 30, tirar peso por peso, sem atenção. Então esse é o nosso foco de cliente. E é isso que você espera também que aconteça nos estúdios dos seus franqueados. Eu falo, né, até falei pro Guilherme da Inova, né, da empresa que está formatando para a gente, que a franquia vai ser meu outro filho, né? Então quem for o franqueado, ele vai ter que saber que ele está pegando um filho meu. Então eu vou dar todo o respaldo, todo o treinamento, porque eu quero que ele cresça. Ele crescendo, né, eu vou crescer, e a minha marca vai ser bem vista. Porque se ele dar errado, se ele fizer alguma coisa errada, a minha marca que vai sofrer. Ele fecha o negócio dele e acabou. Mas é a minha marca que vai ficar com a cicatriz. Então, eu não quero isso, eu quero o quê? Que, lógico, que tenha a expansão, que ele se dê bem, né, e que minha marca seja bem vista e referência. Eu era feliz com o que eu fazia com a doutora lá eu não vou dizer que eu era infeliz, mas tinha um vazio que eu não conseguia me preencher de nenhuma forma. E aí quando aconteceu, né, todas as coisas com o estúdio, pandemia, né, enfim,
que o Alexandre falou que muito provavelmente ele precisaria fechar o estúdio, eu me analisei. Eu falei assim, nossa, será que essa é a hora de eu ir com ele para o estúdio? Mas aí a resposta foi na hora, quando ele te disse que ia fechar o estúdio, ou você ainda pensou consigo mesma por alguns dias? Nossa, eu pensei muitos meses. Ah, é? Pensei. Antes de falar, não, vamos resolver isso. Pensei, eu demorei para conversar com a doutora. Foi um processo, foram pelo menos uns 5 meses. Mas antes você já sinalizou para ele que faria isso? Ou não também? Ficou dentro de você? Ficou dentro de mim. Mas é porque eu precisava tomar decisão e a decisão tinha que ser minha. Porque eu estava deixando o certo, né, que era o que eu tinha, pelo duvidoso que estava se fechando, né? Só que eu sabia que de alguma forma eu tinha que estar ali. Minha energia tinha que estar ali. Então eu tive na verdade, uma questão interna minha, que por mais que eu quisesse estar com ele, naquele momento eu não estava conseguindo. Então eu ficava procurando todas as coisas ruins para eu conseguir tomar a decisão. Só que na verdade eu tomei a decisão pelas Mas as coisas ruins onde? No Com que eu ele fazia. ou no que você fazia? No que eu fazia. Ai, eu não tenho tempo. Ai, eu não tenho isso. Ai, eu não tenho aquilo. Ai, porque eu não tô conseguindo ver meu filho. Ai, porque eu não tenho aquilo lá. Aí eu comecei a buscar coisas, né, que fossem ruins, né, teoricamente, porque eu amo, né, a doutora, e que eu pudesse me ajudar a tomar aquela decisão. Porque eu só queria tomar decisão por mim. Eu perguntava pra ele o que ele achava. Ele falava, você tem que saber. Você tem que saber. Eu quero você comigo, mas você que tem que decidir. E aí, quando eu decidi, eu pedi as contas, que foi em maio, e eu só consegui sair da doutora em novembro de 2022. Certo. E aí eu assumi mesmo no estúdio que quando eu pedi as contas, que eu saí, que eu conversei com ele, eu falei, tá bom, você quer que eu vá com você? Então, você vai me ouvir? Porque, né, ele anos. Até então o negócio era dele, era né? Era dele. Ele 6 anos, fazendo tudo do jeitinho dele, né? Controlando tudo. E aí vem a mulher, que além de controlar a casa, também quer controlar o trabalho, né? Então a gente teve que ter um equilíbrio ali. Mas foi um equilíbrio que deu certo. Ele né? concordou, então? Ele concordou. E aí ele concordou, eu mudei o nome, eu mudei a logo, eu mudei tudo. Mesmo antes de se desvencilhar do outro trabalho, você já começou a atuar no estúdio ou ainda não? Você esperou até novembro? Eu esperei até 2023. Tá. Eu saí da doutora em 2022, novembro de 2022. Aí teve esse final do ano, né, que daí é viajar, final do ano, contratamos um funcionário para o ano seguinte, já começar janeiro, porque como teve essa transição de pandemia, dele, a gente ia fechar, não ia fechar, a energia, né, muda. Aí os alunos saíram. Então a gente ficou com 5 alunos, né, de todos esses anos, de 6 anos de trabalho dele, de trazer, de angariar e tudo mais, que a gente sabe que não é fácil, né, que é um desafio. Quando a gente recomeçou em 2023, a gente tinha 5 alunos. No final de 2023, quando eu entrei, que daí eu mudei a logo, mudei o nome, aí a gente começou a colocar estratégias, nichar, trazer o cliente exatamente, o cliente que a gente queria dentro do estúdio, que é esse público, né, eu me coloquei como essa cliente, porque eu sei que eu gosto de lugar que as pessoas me vejam, me olham, né, que gostem de... Se fizer um movimento errado, te corrija. Te corrige, né, dá uma atenção, tratar como família, acolhimento, né. A gente trabalhar com pessoas, né, a gente tem que ter essa parte humana, né, e eu acho que era isso, que é o que ele fazia, mas acho que faltava algo, né, essa parte mais do acolhimento, do aconchego, de casa, que é a parte que a mulher faz, essa parte mais feminina, né, que era o que faltava. E aí, quando eu vim pra cá, que daí começou em 2023, que eu recomecei do zero, né, que a gente estava com 5 alunos, a gente estava num outro espaço, bem pequenininho, tinha 80 metros. Mas eu falei, não, é aqui que a gente vai estruturar, que a gente vai crescer, que a gente vai trazer os clientes. Então eu comecei a trabalhar junto com a Malu, que é a social media nossa, no Instagram, aí eu comecei a fazer os eventos, aí eu comecei a fazer trilhas, aí a gente começou a fazer os workshops, aí a gente começou a fazer essa parte da relação, né?
Para quê? Para trazer esse acolhimento para dentro do estúdio, para as pessoas não virem aqui só para fazer a musculação, mas que também tem esses eventos fora, né? Que você pode trazer, além das pessoas que querem fazer parte da família Stort, não puderem estar aqui na musculação, mas podem fazer a caminhada com a gente, podem fazer a trilha, podem fazer o yoga, podem fazer os workshops, esses eventos que a gente gosta de estar junto, né? Que é a minha parte que eu gosto. Quero que voltava, eu acho. E ele falou, olha, eu estou disposto a participar também dessas outras atividades fora o estúdio. Sim, ele sempre está comigo, né? O Alexandre é super parceiro e eu acredito que a gente deu uma sintonia muito boa, né? Porque tem coisas que eu falo para ele que na hora ele fala, nossa, mas será? Mas aí ele pensa, ele fala, não, você tem razão, vamos fazer. Tá, mas você organiza? Eu organizo, então vamos fazer. Então é assim, ele vai vendo o ponto dele, eu vou colocando o meu ponto de vista, porque eu tenho uma visão mais estratégica, né? Eu tenho uma visão mais águia, assim, né? Como eu te disse, eu nunca fiz uma faculdade para exatamente saber o que eu estou fazendo. Eu nasci com isso, com esse dom, que depois, com o meu autoconhecimento, eu fui conseguindo desenvolver e colocando para fora essas minhas habilidades, que é da comunicação, que é dos eventos, que é a relação pública, que é o acolhimento, o cafezinho para os alunos, e trazer isso para cá, para eles se sintam acolhidos e pertencentes a um lugar que eles se sintam bem, né? Segundo pesquisa de desempenho da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, o mercado brasileiro de franquias registrou alta de 13,5% em 2024, atingindo um faturamento de 273 bilhões de reais. Os segmentos de franquias que mais cresceram no ano passado foram entretenimento e lazer, com alta de 16,6%, seguido de saúde, beleza e bem-estar. Qual a influência da Marina nessa virada de chave do seu sonho, que era ter o meu próprio estúdio, para hoje ter um negócio que, inclusive, tem a se expandir daqui para frente? Ela teve toda a diferença, né? Primeiro porque eu estava sobrecarregado, né? E segundo que ela veio adicionar uma parte que eu não era, né? Que eu não conseguia fazer com excelência, né? Então a gente fala que a gente um completa o outro, porque a parte do operacional, tudo eu sei fazer até de olho fechado, né? Mas essa parte, né? De cativar os clientes, de marketing, de ideias, né? De comercial, né? Essa parte de pessoas, né? Ela só acrescentou. Porque ela tem um dom de empreendedorismo nela, né? Então Sim. Isso aí veio, ajudou. E quando ela entrou, somou a energia dela com a minha, então a gente fez assim, ó, bum. Sim. Quando você pensou nessa segunda unidade, você conversou com a Marina e de quem veio e falou, não vamos abrir segunda unidade, não, vamos franquear isso. Como que foi essa conversa, você lembra? Sim, a franquia foi uma ideia minha. Foi? Ela estava querendo bater na tecla da outra unidade. Sim. Aí para tirar isso da cabeça dela demorou. Mas deu certo. Mas agora o sonho é do casal. Agora é. Não, o nosso sonho era expandir. Só que a gente não tinha pensado, na verdade, na franquia. A gente estava pensando na outra unidade. Só que daí eu mostrei para ela, olha, assim, a gente vai ter que gastar isso, gastar aquilo, gastar isso, né? Você viu o tanto de tempo que a gente demorou. Claro que agora a gente sabe e dá para encurtar mais o tempo. Mas o tempo que a gente demorou para chegar num determinado ganho, né, numa determinada resposta, né? E eu não queria esperar tudo isso para crescer outra unidade e outra. A gente teria que focar totalmente na outra unidade. E com o sistema de franquia, a gente consegue fazer isso sem deixar de tirar a atenção do nosso estúdio, que é a nossa, né, aqui é o nosso nascente, né? Tá, esse estúdio aqui, ele tem mais ou menos quantos metros quadrados? Qual que é a característica dele principal? Acho que são 150 metros quadrados, 150, 170 metros quadrados, mais ou menos. Tá. Né? Então tem que ser mais ou menos isso. Então, toda a franquia, a formatação, ela tem que ter tudo isso. Sim. Tanto o espaço, o número de aparelhos, o projeto arquitetônico, o layout, tudo tem que ser igual. Você disse que foi em julho do ano passado que vocês vieram para cá. Sim. É isso? Qual foi o investimento aqui? Aqui, em valor? Isso. Você lembra mais ou menos? Uma média de reforma, aparelhos que vocês tiveram que trazer para cá e tudo mais. Com o aparelho a gente já tinha, né? Tá. Mas acho que foi uns 60 a 150 mil, mais ou menos. Já tiveram esse investimento de volta? Já.
Tá. E vocês acreditam que essa questão... Porque geralmente se fala em investimento de volta entre 3 e 5 anos. Sim. Né? E, de certa forma, foi um investimento um pouco mais rápido. Isso também vai ser proporcionado para os seus franqueados? Sim, porém a gente começou, né, com aparelhos, com um monte de coisa, só transferimos, né? Mas tem tudo isso daí, tem na carta, né, de apresentação aos nossos franqueados, tem toda a estimativa né, o valor da franquia, o valor do cashback, né, o quanto tempo que demora para ele ter o faturamento que a gente tem hoje, né, como que ele vai chegar a esse faturamento, como ele vai começar, o tempo... Então tem tudo explicando, desde o começo, né, como ele vai começar, quando ele investiu, até ele chegar onde a gente está hoje. Sim. Então tem todo um tempo, né, certinho programado que existe, que é real, que a gente fez. Né? Sim. Então se ele fizer tudo certinho do nosso jeito, do jeito que está lá para ele fazer, ele vai conseguir. E quando o casal conversou e falou, olha, vamos abrir uma segunda unidade, e aí o Alex chega para você e falou, não, vamos abrir uma franquia. Que história foi essa? Na verdade eu queria a segunda unidade, eu já estava vendo, inclusive, mas aí ele colocou os pontos da questão financeira, né, que a gente ia investir, né, um valor que a gente poderia investir também em conhecimentos, né, em estudos e na formatação, que não é, o investimento não é baixo, né, para formatar. Aí foi a hora que a gente começou, ele, na verdade, me deu esse insight, e aí eu pensei e fui analisando, fui buscar informações, só que a gente ia demorar um pouco para fazer isso, ia ser um pouco mais pro final do ano passado. Aí ele falou, não, eu acho que melhor a gente já começar, eu pensei melhor, eu acho que melhor a gente já começar, porque ia demorar uns 6 meses, mais ou menos. Então vocês começaram esse processo quando, ano passado? O ano passado, foi em setembro. Tá. Setembro. A gente ia começar esse ano, só que daí ele achou melhor a gente já começar, porque daí demoraria, a gente fez as contas, né, de faturamento e tudo mais. Então a gente já sabia que até sair a gente ia estar como a gente já está agora. Né? Sim. Então, porque tem que ter, né? E a partir do momento que você teve também que ter esse olhar para esse novo modelo de negócio que vocês estão terminando de formatar para colocar no mercado, qual foi a sua parte? A minha parte foi buscar, né, estudar os consultores, né, essas empresas que fazem esse tipo de consultoria, ver se é certo, como que é, fui atrás, estudei, procurei, pesquisei, que essa é a minha parte. Aí eu falei para ele, chamei a pessoa para vir para cá, ele veio, analisou, falou que a gente estava super em ordem, que nós éramos organizados e nós já tínhamos um sistema e a gente já tinha uma metodologia, que seria mais fácil. Paralelo a esse novo empreendimento, a Marina também está em busca de um novo caminho, investir em seu próprio negócio. Quando você percebeu que esse propósito podia ser um negócio? Quando eu comecei a transbordar muito em tudo que eu estava estudando. Quando eu comecei a perceber que todas as pessoas que chegavam até mim, eu conseguia entender o que elas estavam sentindo. E eu não podia falar, porque eu acho que tem que partir do outro, né? Só quando me perguntam. Aí eu falo. Aí eu falei, não, por que não desenvolver uma metodologia, algo assim que eu pudesse transformar a vida das pessoas através do que foi para mim, né? Através da minha história, eu consegui trazer para elas, dentro do que eu aprendi, dentro do que, né, eu estudei, fazer uma metodologia minha e usar todas as ferramentas nessa mentoria, né? Facilitar elas se olharem. E também. como funciona? A pessoa contrata um pacote, é isso? É um pacote de 12 sessões, uma vez na semana. A princípio, seriam 3 horas, né, de encontro com o coffee, né, pra gente fazer essa parte do café. E são 3 horas, uma vez na semana, e cada encontro seria abordado alguma coisa, né? Então tem todo um cronograma. E como você faz, então, agora para administrar esse seu tempo como executiva mentora e executiva de negócios aqui no estúdio? Então, como lá na mentoria eu não vou pegar a semana toda, vai ser só meio período, eu consigo administrar os eventos, né, da mentoria junto com o estúdio. Então eu já conseguia administrar meio período, casa, família, marido, né? Então a gente vai equilibrando os pratinhos.
Falar em equilibrando os pratinhos, como fica essa questão de estar agora em casa e no trabalho, todo o tempo em casal? Como que você administra isso? Isso tá sendo bem desafiador. A gente, como a gente está muito focado mesmo, a gente está numa fase da nossa vida que a gente nunca esteve, a gente demorou muito para amadurecer como casal, como família, como empresários, né? Demorou esse processo, até porque a gente também precisou passar por esse autoconhecimento para tudo isso acontecer, né? Então, como a gente está muito focado, a gente combinou o quê? Da gente não conversar sobre trabalho em casa. Então, assim, tudo que a gente tiver que conversar, ou a gente sai para comer, para jantar ou para almoçar, ou a gente conversa no estúdio. Nem aqui eu gosto de conversar, para falar bem a verdade, né? Porque eu não gosto do estresse realmente, em algum momento vai acontecer algum estresse e eu não gosto de trazer para cá isso, né? Eu sou muito assim. Então, vamos conversar sobre o estúdio, vamos conversar sobre reuniões, alguma coisa. A gente marca um horário num restaurante, a gente almoça juntos e aí a gente resolve. E aí eu passo para ele o que ele tem que fazer, até em relação aos meninos eu não converso diretamente, então eu converso com o Alexandre e o Alexandre direciona, né? Então assim, a gente administrou bem, porque senão você fica louca, né? Muita coisa, aí é estúdio, é casa, é filho, aí você já tem que conversar com o marido na educação do filho, aí é escola, então assim, né? Então vamos direcionar, em casa a gente fala de casa, família e filho, e aqui no estúdio e fora a gente fala do trabalho. Essa jornada tem valido a pena? Muito a pena, graças a Deus, muito a pena. Demorou pra gente olhar nesse propósito maior, né? Só que, como eu falei, a gente tá tão focado nisso, na nossa vida, fechado, né? Porque quando você se fecha na família, você não deixa nada externo entrar. Então, a gente cresce e a gente fica forte. E você cria uma base sólida para você crescer. Porque sem isso, esse alicerce, você não consegue, né? Então, o que nós somos? Se nós somos uma família em estúdio e uma família em casa, a gente precisa dessa força de união para poder crescer, senão não vai.